continuando agora, né, mudamos de assunto, né, porque estávamos no paralelo entre direitos reais e pessoais. Já fizemos aquela distinção que é importante, né, como eu falei, para quem cursa direito das coisas, né, um aprofundamento naquele paralelo que já provavelmente já tinha sido visto antes. Agora vamos entrar, né, no nosso assunto propriamente, que é direitos reais, né? Basicamente, o assunto de direito das coisas é direitos reais. E começamos pelas características dos direitos reais. Que a gente já viu o conceito, né, na última aqui, os conceitos do direito real. É aquele que assegura ao seu titular o poder de retirar de uma coisa de modo exclusivo e contra todos as utilidades que ela é capaz de produzir. Não é um bom conceito, nem merece uma explicação, porque vocês já vão entender, porque por causa da quantidade de direitos reais que existem, é muito difícil fazer uma definição que abranja todos, né? Da mesma forma que o conceito não é muito bom, as características também, aqui ou ali elas vão falhar. Mas é importante para efeito de estudo só, né? Acadêmico, né? Então, são 4 características dos direitos reais. A primeira delas nós já vimos, que é o número limitado, né? Como assim número limitado? Está aqui, né? É esse número aqui, é um número limitado, certo? Nós temos só 13, né? Mais a enfiteuse que eu já apresentei para vocês. Seriam, então, 14 direitos reais conhecidos. São poucos, né? 14 no universo, né, do direito é pouco, tá? Então, já os direitos pessoais que se opõem aos reais são infinitos, né? Então, para a gente ilustrar isso aí, para vocês entenderem na prática, por que são infinitos? Porque qualquer um pode criar direito pessoal. Todo contrato que tu cria, que não é um contrato que já exista, uma cláusula que tu cria num contrato, ela é um novo direito pessoal, né? Então, não há limites. Né? O limite só é os requisitos dos contratos, que tem que ser legal. Então, vamos dar um exemplo que eu sempre cito, né? Como assim os direitos pessoais são infinitos? Eu gosto muito de usar o exemplo das telefônicas, né, das empresas de telefonia de celular que fazem promoções, né, para conseguir novos assinantes. Né? Então elas fazem, sei lá, plano total, plano ilimitado, plano blue, plano pink, sei lá, né, plano. Então eles fazem planos e cada plano tem regras diferentes. Aí tu vai lá no teu celular e adere àquele plano, né? Team Infinity, né? Vivo tudo, vivo sempre, né? Então, tu tem vários tipos de direitos que são criados ali. Quem adere àquela promoção, né? Tem uma obrigação de cumprir lá, sei lá, pagar, fazer uma recarga por semana, fazer uma recarga por mês, e vai ter direito a X, Y, bônus e prêmios e navegação ilimitada, né? Então, aquilo ali tudo são cláusulas contratuais, né? Então, e eles criam, e não há necessidade de, não tem que ter autorização por lei. A única coisa que tem que ter é que não pode ser ilegal, aí sim, que é um requisito de todos os contratos. Eles têm que serem, as cláusulas têm que ser obrigatoriamente lícitas, tá certo? Então, o número dos direitos pessoais é infinito, tu pode criar o que tu quiser, obedecendo, né, os princípios, né, elementares. E já os direitos reais não é feijão, né? Quer dizer, não dá em toceira. O direito real são pouquíssimos, né? E para que a gente considere um direito como direito real, ou ele está na lista dos direitos reais, ou a doutrina, a jurisprudência tem que referendar aí, né, essa categorização, tá bem? A segunda característica dos direitos reais é que eles são protegidos por ação real, né? E a explicação que a doutrina dá aqui é que ele prevalece sobre os demais direitos. Eu costumo dizer, numa linguagem simples também, que o direito real ele é um direito VIP, ele é um direito especial, né? Ele é um direito top, né? Ele está no topo da cadeia alimentar dos direitos, né? Ele é mais forte que os outros, é nesse sentido. Mas é muito vazio isso, né? É um direito que está acima dos outros, é um direito VIP, top, né? Que está no camarote, né? Mas para a gente visualizar isso, eu peguei aqui um trechinho do artigo 961, né, que é um artigo que você já deve ter estudado, né, que diz que o crédito real prefere ao pessoal de qualquer espécie. Então, na hora dos créditos, né, isso aqui eu não vou me lembrar agora, mas é uma coisa tipo assim, concurso de credores, né? Na hora do concurso de credores, quem tem um crédito real tem preferência a quem tem um crédito pessoal. É nesse sentido aqui, né? Porque o crédito real é mais garantido, é mais forte, é protegido por ação
real. É nesse sentido. Lembra um pouco lá no direito trabalhista também, eu acho que vocês devem ter estudado isso, que o crédito trabalhista tem preferência sobre os outros créditos, né? Então, é um crédito privilegiado. Tá? Então, antes de pagar os fornecedores, uma empresa que eventualmente venha a quebrar, ela tem que pagar os trabalhadores. Tá? É nesse sentido, então. E aqui é a mesma coisa. Então, os direitos pessoais são menos importantes e os direitos reais são mais importantes. É nesse sentido. E aqui fica bem sintetizado isso aí. A terceira característica, que é o direito de sequela, eu botei aqui com trema, eu sou um protestando, eu gosto da trema, ainda acho que ela nunca, eu digo assim, nunca ninguém errou trema, né? Mas hoje não se usa mais trema, você sabe, né? Seria direito, mas a pronúncia seria igual, direito de sequela, sequelado, né? Sequela, certo? Então aqui, o direito de sequela, que não tem nenhuma razão, porque sequela normalmente é uma falha, né? Uma coisa que falha, segue seu objeto onde quer que ele se encontre. Aqui é a melhor forma de tu classificar isso aqui, porque quando tu diz que tu segue o objeto aonde quer que o objeto se encontre, dá uma ideia de que o objeto poderia mudar de lugar, né? Então seria de bens móveis, tudo bem. Os direitos reais recaem sobre bens móveis, não tem problema. Mas e quando for sobre bens imóveis, né, que é, sem dúvida, a maior parte da nossa matéria é sobre imóveis. Então, como é que eu posso identificar que é o direito de sequela? E aí, então, entra em campo a oponibilidade erga omnes, que também é chamada de contra todos, né? A oponibilidade contra todos. E aí, então, nós temos aqui, daí nós já vimos aqui o contra todos, né? Aqui, ó, no direito real é contra todos, certo? E aí nós vemos aqui o artigo 1228, que ilustra também esse direito de sequela quando diz assim: o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Então não interessa quem é a pessoa, não interessa onde está o bem. O que interessa é que o proprietário pode reaver a coisa. É nesse sentido. Então ele segue o seu objeto aonde quer que ele se encontre ou com quem quer que ele se encontre. Por que é com quem quer que ele se encontre? Porque é oponível contra qualquer pessoa, contra todas as pessoas. Se for um bem móvel, aonde quer que ele se encontre, ou seja, não interessa aonde ele esteja e com quem que ele esteja, eu posso retomar o bem. É nesse sentido. Letra D, e última característica, que o direito real adere imediatamente à coisa, sujeitando-a ao seu titular. Esse adere imediatamente à coisa faz lembrar do princípio de Saizine ou Saizina. A pronúncia correta, original, é Saizine, vem do francês. A pronúncia seria Saizine, né? Saizine. Mas no português foi transformado para Saizina. Princípio, então, isso aqui é aportuguesado, aqui em francês, certo? O que é esse princípio de Saizine ou de Saizina? Né? É aquele que permite a transferência do direito, mesmo que tu não saiba. Né? Então, o direito adere à coisa, mesmo que o titular não saiba. E o melhor exemplo que nós temos aqui é o do 1784, que diz que, aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Então é automático, adere imediatamente a coisa. O que é aberta a sucessão? Quando morre o titular do direito. Então o proprietário morreu, os herdeiros dele já serão os novos proprietários. Nem ficaram sabendo que ele morreu, mas ele já é o titular do direito real. Então é nesse sentido que os direitos reais aderem à coisa, né? Mesmo que tu não saiba, mas tu já é o proprietário do bem. É nesse sentido aqui, então, a quarta e última característica dos direitos reais. Nós vamos agora para a classificação. E aí a classificação dos direitos reais obedece, no caso, a um princípio que a gente chama de princípio da elasticidade do domínio. Não está aqui nesse slide, mas ele está no material que eu enviei para vocês, certo? Que diz o seguinte: o direito de propriedade é tão grande, tem tantos poderes, no caso, que tu pode dividir ele, né, com outras pessoas. Então tá aqui, ó.
Vamos ver aqui primeiro, né? 1228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar, dispor e reaver, tá bem? Então, olha só. Então, são 4 poderes, estão em destaque aqui em vermelho. Nós já vimos um slide parecido antes, né, num vídeo anterior. E aí, então, usar, que é o jus utendi, gozar, que é jus fruendi, dispor, disponendi, e reaver é o rei vindicatio, tá bem? Eu peguei aqui um caso mais comum de todos, que é o direito real mais popular, talvez, de todos, tirando a propriedade, claro, né? Que é o usufruto, que peguei o usufruto. O que tu faz no usufruto? Tu dá para o usufrutuário 2 dos 4 poderes, então tu divide, né? Aqui, ó, dá o poder de usar e o poder de fruir, usar e gozar, tá? E o proprietário do bem fica com o direito de dispor e fica com o direito de reaver. Então, nós temos 2 sujeitos exercendo poder sobre a mesma coisa. Porque é tanto poder que tu pode dividir com a outra pessoa. E é aqui que entra o princípio da elasticidade do domínio. Ou seja, como ele é muito grande, eu posso dividir, mas com o passar do tempo ele volta a ter o tamanho normal. O nome princípio da elasticidade foi criado a partir de uma tentativa de ilustração, né, em cima da figura de uma mola. Né, uma mola aquelas molas né, de automóvel, né, aquela mola espiral, né? E aí tu imagina aquela mola grande, né? Que tu pode apertar aquela mola, você diminuir, né? O tamanho dela, que ela é uma espiral, né? Tu diminui o tamanho dela e depois, com o passar do tempo, se tu tirar a pressão que exerce sobre ela, ela vai voltar a ter o seu tamanho natural. Então é inspirado nisso, quer dizer, o direito de propriedade é tão grande que eu posso reduzi-lo, diminuí-lo e depois ele volta a ter o tamanho dele normal. E é aí que se pode criar todos os direitos reais. Então, aqui diz aqui, ó, o direito real por excelência é o direito de propriedade, que é aquele que engloba todos os poderes possíveis nas mãos do proprietário. Vale dizer, posse, uso, gozo, disposição e reivindicação. Todos os demais direitos reais são acessórios e sobre coisas alheias, ou seja, dependem da pré-existência da propriedade e se classificam da seguinte forma. Tá aqui, ó. Então eu peguei o artigo aqui no meio, aqui, ó, meu artigo 1225, com os seus incisos, né? E aí eu separei. Qual é o direito real principal? Está lá, o direito real por excelência. É o direito de propriedade, está aqui, ele é o principal, a propriedade. E é o único direito sobre a própria coisa. Eu destaquei em vermelho aqui própria, exatamente por causa do nome. Por que é propriedade? Porque é próprio. É um direito real sobre a coisa própria. Vem propriedade, próprio vem de propriedade. É aquilo que te pertence. Bueno, todos os outros direitos reais, todos são direitos reais igual à propriedade. Só que eles são acessórios. Por que eles são acessórios? Que é o que diz aqui. Porque para eles existirem, tu tem que ter a propriedade. Eles só existem em função da propriedade. E em função disso que eu acabei de explicar para vocês do princípio da elasticidade do domínio, da divisão dos direitos. Eu posso dividir os direitos entre as pessoas e criar, assim, os direitos reais sobre coisas alheias. É um direito real que tu exerce sobre uma coisa que não te pertence. Está aqui o usufruto, ó, do exemplo, né? O que acontece no usufruto? Eu tenho um direito real sobre uma coisa que não é minha. Eu posso usar e fruir, esse é o usufrutuário, né? Aquele que vai usar e fruir de um bem que pertence ao nu proprietário. A expressão nu proprietário já indica que há um usufruto sobre o bem. Então, é a situação muito comum, no caso, existe muito em relação, depois a gente vai ver um exemplo, né, na relação entre pais e filhos. Tá? Mas vamos fazer agora uma pausa e voltamos daqui a pouco, para não ficar o vídeo muito comprido.